Bom dia, bom dia. Quero dizer que toda vez que eu tenho a oportunidade de estar com vocês, seja pessoalmente, seja online, o meu coração se enche de alegria. Eu quero que vocês saibam que cada um faz parte dos meus pensamentos. Não tem um dia só que eu não pense em vocês, que eu não ore em pensamento ou em alta voz por cada um de vocês. Quando eu penso na história, quando eu penso na preciosidade, quando eu penso que cada pessoa que o Senhor traz até nós é uma pérola, é um livro que muitas vezes a gente conhece só aquela página assim que conhecemos, mas que com o passar do tempo nós vamos nos aprofundando, a pessoa vai ganhando confiança e nós nos tornamos uma família, assim como um filho, um irmão, um pai ou uma mãe. Eu quero dizer que vocês são muito importantes para mim, muito. E nessa manhã, a minha oração é a que eu faço todos os dias. Que o Senhor guarde todos vocês. A palavra de Deus diz, olha, no mundo vocês vão ter aflição, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Teremos tribulações, dificuldades, passaremos por enfermidades, mas eu quero dizer que Deus é Deus, tá? Independente daquilo que nós estejamos passando, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o Deus Todo-Poderoso. E eu sempre oro para que vocês, para que nós nos acheguemos a Deus cada dia mais, que que exista fome e sede de conhecê-lo, que exista interesse, que exista vontade de conhecer. Eu só quero ver Jesus. Esse louvor fala muito, né? Eu só quero ver você, Senhor. Que hoje a grandeza, a paz, a graça desse Deus seja muito maior de qualquer aflição que você esteja passando. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, hoje nós vamos falar de uma parábola muito dura, sabe? De uma palavra muito forte. E eu quero que vocês me perdoem, né? Porque, para mim, o Evangelho que fala comigo é aquele que me encoraja a sair de uma zona de conforto, de achar que Deus tem que andar comigo, mas que eu ando com Ele quando eu quiser. O Evangelho que me faz meditar o quanto eu preciso melhorar. E essa palavra é para nós, amém? Eu não tenho a pretensão aqui de dizer que essa palavra é para célula, é para nós, é para mim e para vocês. Então, eu gostaria que você ouvisse, assim como um pai e uma mãe corrigem o filho, porque quer que ele ande no caminho certo. Essa palavra é isso, é nos exortarmos, nos acordarmos, nos tirarmos da nossa zona de conforto, para buscar primeiro as coisas do reino, porque todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Amém? Aí eu gostaria que você abrisse lá em Marcos 11, nós vamos ler do 12 ao 14. Amém? Fala assim: Jesus e a figueira. No dia seguinte,
quando eles estavam voltando de Betânia, Jesus teve fome. Sim, Jesus tinha fome, Jesus tinha sede, Jesus tinha cansaço. Ele era homem. Aqui, ele tinha se despido da sua majestade, do seu poder, para se tornar um simples mortal. Para habitar entre nós. É forte isso, né? Mas foi isso que ele fez. Viu de longe uma figueira cheia de folhas e foi até lá para ver se havia figos. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. Guarda essa informação com você, porque não era o tempo de figos. Então, Jesus disse à figueira que nunca mais ninguém coma das suas frutas. E os seus discípulos ouviram isso. Amém? Só até aqui. Jesus usava parábola e metáforas para ensinar os seus discípulos e a nós mesmos como conhecer a palavra, através dos testemunhos deixados por eles. Assim, esta parábola da figueira, sobre ela não ter frutos, tem o objetivo de nos ensinar algo mais profundo. O que é uma parábola? Parábola é uma narrativa alegórica, é algo desenhado, que tecnicamente é uma mensagem indireta, por meio de uma comparação. Então, a palavra diz que pelos frutos se conhece a árvore. Mas o que são esses frutos? O que eu posso dizer para vocês aqui é que quem tem um pomar, quem cuida de uma árvore, quem aduba, quem rega, faz tudo isso com um único objetivo, de que ela frutifique, de que ela lhe dê frutos para alimentar. E se isso não acontece, por que eu tenho que manter aquela árvore ali ocupando espaço? Ele está fazendo uma analogia, ele está fazendo uma comparação entre a árvore que não dá fruto e o crente. O crente também foi criado para produzir frutos, o tempo todo, a todo instante. Sabe, o crente saudável, o verdadeiro crente, frutifica o tempo todo. Você não conheceu a palavra? Alguém que amou a sua vida tanto que falou de Jesus para você? Ele não fez isso para você ouvir a palavra, ficar só com você e você ir na igreja 5, 6 anos e não abrir a boca para produzir frutos, para trazer vidas para o Senhor. Segundo o Senhor, o crente saudável é aquele que frutifica o ano inteiro. É aquele que lá em Jeremias 17, versículo 7, diz assim: mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Essa pessoa que confia em mim, ele é como a árvore plantada perto das águas, que espalha suas raízes até o ribeirão, que quando vem o calor, aqui é a dificuldade, é a tribulação, é o deserto, ele não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando chove, ele não se preocupa
Quando não chove, ele não se preocupa, ele continua dando seus frutos. Eu conheço que muitos crentes, que quando passa por dificuldade, a primeira coisa que ele faz é se afastar da igreja, se afastar dos irmãos. Ou ao contrário também, né? Quando ele está abençoado, quando ele foi curado, quando a vida dele mudou, ele crê que ele não precisa mais de Deus. Aí ele para de dar frutos e vai embora. Vamos voltar para parábolas. De longe, Jesus vê a figueira e ela está repleta de flor. Jesus se aproxima com a intenção de colher de lá um figo para comer. Ele estava com fome. Mas quando ele examina, chega perto, ela não tem nenhum fruto. Ela só tem folhas. E por que ela não tem fruto? O próprio texto respondeu, porque não era tempo de figo, não era tempo dela frutificar. E aí, o Senhor que é amor, o Senhor que é misericórdia, o Senhor que é compassivo, longânimo, Ele vai proferir uma das sentenças mais duras da Bíblia. Nunca mais alguém coma do seu fruto. E foi embora, ele e seus discípulos. E os discípulos ouviram isso. Ele foi embora para Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, você sabe a história, você lê a Bíblia, né? Ele vai entrando no templo e ele dá de cara com os cambistas, com os vendedores. Era época de festa. E toda vez as pessoas vinham de longe sacrificar os animais, pagar o sacrifício. Só que os sacerdotes, os chefes da lei, o que eles faziam? A mesma coisa que acontece hoje quando tem um grande evento em qualquer lugar, no estádio de futebol, aproveita a oportunidade para vender. Até evento religioso mesmo, a gente vê workshop, venda de livro, disso, daquilo. Só que aquele povo estava fazendo isso dentro do santuário, dentro da igreja, dentro daquilo que o Senhor falou. A minha casa é conhecida como casa de oração, e vocês fizeram da minha casa um covil de ladrão. E começou a derrubar todas as bancas, expulsá-los dali, porque ali eles visavam só o lucro. A pessoa vinha de longe trazendo ali o cordeirinho nas costas para ali sacrificar. Ele não podia entrar na cidade com aquele. Ele tinha que comprar um animal deles para sacrificar. E quando fazia isso, quando eles cambiavam esse dinheiro, eles ganhavam muito mais. Quando ele fez isso, né, no dia seguinte ele volta, e quando eles estão passando por aquele mesmo local, eles viram que aquela figueira que estava plantada no dia anterior, viçosa, cheia de folhas, elas estavam seca, do último galho até a raiz. Ela secou, ela morreu. E como eu disse, nós estamos falando de um Deus que é justo. Ele criou as estações, ele criou os períodos produtivos das árvores. Ou seja, o próprio Deus já sabia que não era a época de figo, sabe? Então, ele não foi pego de surpresa, não. Não pensa que o Senhor foi enganado, porque o Senhor ninguém engana. Ao Senhor ninguém engana. Ele conhece o meu coração, Ele conhece o teu, Ele sabe até as palavras que a gente ainda não proferiu. Então, por que será que Ele, sabendo que Ele não ia achar o figo, Ele proferiu essa sentença tão forte, com sabor de injustiça, né?
Não pareceu injusto do Senhor fazer isso? A figueira não tinha fruto porque não era a época. Ponto. Então, por que Jesus dá essa sentença tão pesada para ela? Pelo simples fato, querido, dela estar cheia de folhas. Eu vou falar um pouco aqui sobre a cultura da figueira. Então, era assim: na lei de Moisés havia uma condição, que apenas a partir do 5º ano os frutos de uma árvore poderiam ser consumidos. Então, o fruto dos primeiros 3 anos de uma árvore, eles eram descartados, jogados fora. Os frutos do 4º ano, eles deveriam ser ofertados ao Senhor. Somente a partir do 5º ano é que esses frutos poderiam ser comidos. Essa passagem você vai encontrar lá em Levítico 19, do 23 ao 25, que diz assim: quando vocês estiverem morando na terra de Canaã e plantarem árvores frutíferas, não comam as frutas dessa árvore nos primeiros 3 anos. Essas frutas são impuras. No 4º ano, as frutas serão dedicadas a mim, o Senhor, como oferta de louvor. No 5º ano, vocês poderão comer as frutas, e assim as árvores produzirão cada vez mais. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. Então, provavelmente, essa figueira já estava na época de frutificar e alimentar. E o processo de produção de uma figueira começa com uma flor. Ele não começa com folhas, ele começa com flor, que se desenvolve para o fruto. Tudo isso sem folhagem. Aí, quando os frutos já estão num tamanho razoável, as folhas começam a aparecer. E para uma figueira, quando ela está cheia de folhas, bem folhada, é porque é hora de produzir, é hora de colher os frutos. O problema aqui é que essa figueira aparenta ter algo que ela não tem. Porque ela vive de aparência. É isso que o Senhor está querendo dizer para nós hoje. Tem muitos crentes, querido, com um discurso lindo, com uma palavra cheia de unção, de poder, mas é só aparência. Porque ele não vive o que ele prega, porque ele não frutifica, porque ele não ama vidas, porque ele não vai atrás das pessoas, porque ele não prega o Evangelho. Dentro da igreja é muito fácil pregar o Evangelho. Todo mundo ali é crente, foram ali para ouvir. A gente vê crente muito pomposo, cheio de folha aí fora, cheio de santidade aí fora, mas incapaz de trazer, de atrair alguém para Jesus. Tem gente que é assim, sabe? Que não muda porque não quer mudar. Está na zona de conforto, está ali sossegadinho, mas quer que as pessoas pensem que ele mudou. Quer que as pessoas pensem que ele é uma pessoa frutífera. Viver uma vida cristã, onde o Evangelho não traz nenhuma transformação, essa pessoa está fadada a morrer. A pessoa que conheceu Jesus e continuou com o mesmo discurso: ai, que eu sou coitado, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou injustiçado, que eu sou perseguido, que eu sou isso. O texto diz que aquela figueira morreu e vidas transformadas brilham, vidas transformadas contaminam, vidas transformadas atraem. Nós vamos
entrar agora na história de uma outra figueira. Essa figueira, lembra, o Senhor estava passando, a viu, achou que tinha figo, não tinha, amaldiçoou e secou. Nós vamos agora para a história de uma outra figueira, que está em Lucas 13, do 6 ao 9. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí, Lucas 13, do 6 ao 9, que vai falar assim: Então Jesus contou esta parábola, uma outra parábola. Certo homem tinha uma figueira na sua plantação de uvas. Então, assim, ele tinha uma árvore de figo na plantação de uva, numa parreira. E quando foi procurar figos, não encontrou nenhum, novamente. Mas aí já não era uma analogia a Jesus. Certo homem tinha uma figueira na sua plantação de uva. E quando foi procurar figo, não encontrou nenhum. Aí disse o homem que aí disse ao homem que tomava conta da plantação: Olha, já faz 3 anos seguidos que eu venho buscar figo nesta figueira e não encontro nenhum. Corte esta figueira, porque deixá-la continuar tirando a força da terra sem produzir nada? Mas o empregado respondeu: Patrão, deixa a figueira ficar mais este ano, por favor. Eu vou afofar a terra em volta dela e pôr bastante adubo. Eu vou alimentá-la melhor. Aí, se o ano que vem ela não der figo, então o Senhor manda cortar. Aqui tem uma figueira no meio das uvas, no meio das parreiras, no meio da vinha. Ou seja, alguém estranho, que não era comum estar ali. Não era plantação de figueira, era uma plantação de vinha. E no meio dela tem uma figueira. Diz que a figueira você pode plantar em qualquer lugar que ela nasce. A figueira não precisa de uma temperatura ideal, ela não precisa de um solo ideal, ela nasce em qualquer lugar. A vinha já não é assim. A vinha, para ela frutificar, ela precisa de um solo controlado, de temperatura entre 14 e 30 graus, depende do vento também, ou seja, a vinha ela é extremamente sensível. Ou seja, aquele lugar onde a figueira estava plantada era um lugar propício para ela frutificar. Você está numa igreja que é um lugar propício para você frutificar, para você levar a mensagem, para você levar o evangelho. Você está sendo alimentado toda quinta-feira, todo domingo, você tem terças, toda terça. Você está entendendo a analogia, a comparação? Mas ela não frutificou. Presta atenção. A figueira nasce em qualquer sol, em qualquer temperatura. Mas olha só que interessante. Essa vinha, essa parreira não frutificou. Até a temperatura que ela precisava para frutificar tinha ali, mas ela não frutificou. Ou seja, quando o dono da vinha plantou aquela figueira ali, era para ela dar frutos, e não apenas sombras para a parreira. Ele esperava por aqueles frutos. Foram 3 anos seguidos que ele foi procurar sem sucesso. Mas a pessoa que cuidava da vinha falou: Senhor, não corta ela esse ano não, dá mais uma chance. Eu vou cuidar dela melhor, eu vou tratar dela melhor, eu vou insistir nela mais.
Sabe aquela pessoa que vem para você e você cuida, e você trata, e você cura as feridas, e você limpa, e ela não frutifica, e ela não dá fruto, e ela não produz. Aí você tem vontade de desistir, o Senhor fala, não, vai atrás dela, não, insista nela, não, convida ela. É isso que esse cuidador fez. Mas só Deus, querido. Ele é o único que coloca expectativa em quem ninguém acredita. 1 Coríntios, se você quiser abrir lá, 1 Coríntios do 27 ao 29, vai dizer assim: para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha loucura. Para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o mundo, aquele que o mundo acha fraco, para destruir o que o mundo pensa que é importante. Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Esse é o Deus que investe naquele que ninguém investiria, que ninguém acreditaria, no desprezível, no improvável. Talvez hoje eu e você estejamos nessa situação. O Senhor esperando nós frutificarmos e a gente aqui fazendo só o papel secundário. Tanto a figueira como a videira tinham um papel muito importante para os judeus, sabe? De modo que no Antigo Testamento, várias vezes, a prosperidade, a alegria de Israel, ou a sua reprovação, ela foi indicada como referência a essas árvores. Se você abrir lá em 1 Reis 4, 25, nós vamos ver eles fazendo essa referência a esse, na realidade aqui, a prosperidade de Israel. 1 Reis 4, no versículo 25, nós vamos ler isso aqui, ó. Durante a vida, 1 Reis 4, versículo 25, diz assim: durante a vida de Salomão, o povo de Judá e Israel viveu em segurança de uma ponta do país à outra. Cada família tinha os seus pés de uva e de figo, para se indicar prosperidade. Na plantação daquele povo tinha sempre uma parreira e uma plantação de figos. Aquela figueira que se destacava no meio da vinha, os teólogos fazem uma referência ao povo de Israel, que era um povo especial para Deus, era um povo separado. Deus olhava para o seu povo e os via de forma especial. Mas como nós sabemos, eles rejeitaram ao Messias. Portanto, a falta do figo na figueira simboliza a reprovação de Deus e o seu juízo iminente. Mas o significado central dessa palavra não se resume apenas ao povo de Israel. Ele não está falando só para aquele povo há mais de 2000 anos atrás. Ele está falando para nós, hoje, em 2023, a todos nós que ouvimos e lemos esta palavra. O profeta Isaías, no capítulo 5, no versículo 7, nós vamos ver ele falando assim: a plantação de uvas do Senhor Todo-Poderoso, as parreiras que ele tanto gosta, são os povos de Israel e o povo de Judá. Deus esperava que eles obedecessem a sua lei, mas ele os viu cometendo crimes de morte. Esperava que fizesse o que era direito,
mas só ouviu as suas vítimas gritando por socorro. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Queridos, nós somos gerados para frutificar. E Ele cuida, e Ele anseia para que isso aconteça. Lá em Lucas 13, 6-9, quando Ele disse, corte-a, tire ela daí, por que deixar ocupando o terreno inutilmente? Aqui novamente é o juízo de Deus. E nós vemos o Senhor aplicando juízo várias vezes na Bíblia. Eu sou a videira verdadeira, aquele que está em mim não dá fruto, vai ser arrancado e lançado no fogo. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia, Deus é graça, mas também Ele é justo juiz. Quem não produz frutos, muitas vezes atrapalha quem produz. Aquela figueira estava roubando os nutrientes da vinha e não estava produzindo. Muitas vezes quem produz incomoda quem não produz. O dono da vinha foi procurar fruto nelas e não achou. E Deus, quando olha para cada um de nós, aleluia, Ele de fato procura os nossos frutos. Presta atenção, queridos. Tinha milhares e milhares de pés de uva ali, mas o Senhor foi procurar fruto na figueira. Isso me traz a certeza de que Deus não nos trata por atacado, mas no varejo, sabe? No individual, no secreto, Ele olha particularmente para cada um de nós, procurando os nossos frutos. Quando uma figueira cumpre só os seus propósitos secundários, como dar sombra, ela não atingiu o seu objetivo, seu propósito, que é dar fruto. Tem pessoas na igreja assim, tem pessoas na célula assim, que tem esse pensamento, querem demais de mim agora, querem que eu pregue, eu não nasci para pregar. Eu nem sei falar. Eu já vou à igreja, eu já assisto a célula, eu já dou meu dízimo, minha oferta, tá bom. E passam anos, e anos, e anos, sem gerar um fruto sequer. Só engordando, só ouvindo a palavra, só pondo para dentro. E nunca fala. E nunca manifesta. A palavra de Deus diz que a natureza geme, aguardando ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Filhos de Deus. A igreja cresce, mas de pessoas que são só visitantes, que só querem ouvir. Efésios, João 15, 16. Olha o que João 15, 16 vai falar. Não foram vocês que me escolheram, sabe? Pelo contrário, fui eu que escolhi vocês, para que vocês vão e deem fruto, e que seus frutos não se percam. Fui eu que escolhi vocês. Eu escolhi vocês para quê? Para que vocês vão e dêem frutos, e frutos que permaneçam, e frutos que fiquem, e frutos que frutifiquem. Efésios 2, do 8 ao 9, vai dizer assim: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Presta atenção. Isso não vem de vocês, mas é um presente de Deus dado para vocês. A salvação não é resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la.
pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. E em nossa união com Cristo Jesus, Ele criou para que fizéssemos boas obras e que Ele já havia preparado para nós. Nós fomos criados para frutificar. Lá em Tiago 2,26 diz assim que a fé sem obra é morta. Não adianta eu pregar e não insistir, não ir buscar, e não convidar, e não dar carona, e não alimentar, e não cuidar. Quando pensamos no fruto das obras, muitas vezes você pensa assim, o que eu estou fazendo já está bom. Não, filho. A principal ordem é vão e pregue o Evangelho e ganhem vidas. O que estamos fazendo para a obra é importante, sim. Mas mais importante do que fazer é sermos instrumento de bênção na vida das pessoas. Quando a Bíblia fala dos frutos do Espírito, não é a quantidade de coisas que eu faço na igreja, mas é em quem eu tenho me tornado. Quando as pessoas olham em mim, que referência ela tem? Eu quero que quando as pessoas olhem para mim, elas vejam Jesus. Nas minhas atitudes, na minha maneira de se vestir, na minha maneira de agir, na minha maneira de falar, na minha maneira de viver. O fruto não é a capacidade de realizar, mas a capacidade de ser, que o Espírito Santo confere a nós. O fruto que Deus quer colher em nossas vidas não é o que fazemos, mas aquilo que somos. E fazer seria apenas uma consequência. Os frutos que Ele observa não são seus atos de bondade, a cesta básica que você leva para a igreja, a ajuda que você dá para um ou para outro. Tudo isso é importante. Não deixe de fazer, por favor. Mas Ele quer ver você sendo um fruto de bondade andando, cuidando e trazendo vidas para Ele. Dizem que vidas transformadas brilham. Os frutos do Espírito são amor, paz, alegria, bondade, longanimidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. São coisas que nós não fazemos. Isso são coisas que Deus faz em nossa vida. E nós temos participação nisso. Mas é Ele quem executa a fé genuína, que vai fazer gerar esses frutos em nós. E para terminar, eu quero fazer uma pergunta para mim e para você. Se Deus parar na nossa frente agora e procurar frutos em nós, Ele vai encontrar? Ele vai encontrar, queridos, frutos verdadeiros, frutos que permaneceram, fruto que você tem cuidado, regado. Jesus, tem misericórdia de nós. Se o Senhor não encontrar, Senhor, dá uma segunda oportunidade. Dá esse ano, Senhor, dá mais esse ano, para que a gente possa frutificar, trazer vida, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Faz como a palavra de Lucas. Envia o Espírito Santo, Senhor, para nos convencer daquilo que nós precisamos fazer e não fazemos. Ai, Senhor, talvez hoje o Senhor esteja orando para nós como Ele orou para Jerusalém. Lá em Lucas 13. Lucas 13, no versículo 34.
Ele olha para Jerusalém e diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apredeia os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis abraçar o seu povo, e assim como a galinha junta seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Agora a casa de vocês ficará completamente abandonada. Eu afirmo que vocês não me verão mais, até chegar o tempo em que dirão: Deus abençoa aquele que vem em nome do Senhor. Oh Deus, por favor, Senhor, nós queremos ficar debaixo das suas asas. Nós queremos ser abraçados por Ti, Senhor. Coloque em nós o desejo de frutificar cada vez mais, o tempo todo o tempo, Senhor. Que a gente não contente em só falar: eu já falei a palavra para aquela pessoa, tá bom? Mas que a gente seja como aquela palmeira plantada junto ao riacho, Senhor, que mesmo no calor não deixa de dar fruto. Que as nossas situações atribuladas, que os nossos problemas, que as nossas dificuldades não nos calem, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Bom dia, igreja. Bom dia. Bom dia, graça e paz, meus irmãos em Cristo. Primeiro, quero te agradecer imensamente por você ter acessado esse link e ouvido essa palavra. Essa palavra foi importante para você? Falou ao teu coração? Então, por favor, inscreva-se neste canal. Acesse o sininho, compartilhe, comente. Nos ajude a expandir o reino de Deus aqui na terra. Amém?